Lucas capítulo 1 vai falar sobre um sumo sacerdote, que o nome dele era Zacarias, e era casado com Isabel, descendente de Arão. E vai falar uma história interessante, que Zacarias vai entrar no templo e ele vai ter uma visão. Ele vai olhar o anjo Gabriel, que era um anjo mensageiro de Deus. E Gabriel vai olhar para Zacarias e vai falar: Zacarias, Deus ouviu suas orações e sua mulher há de conceber um filho. Esse filho vai ter o espírito de Elias, que ele vai abrir os olhos, a visão dos filhos de Israel. Ou seja, ele vai ser uma pessoa que vai levar a salvação para o povo que está perdido. E ele continua dizendo, falando que ele não beberia vinhos fortes, bebidas fortes. Ele seria uma pessoa completamente diferente daquilo que as pessoas acostumam ser. Ele seria uma pessoa que seria cheio da presença do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E Zacarias, junto com sua mulher, eram idosos, eram de idades avançadas. Zacarias, duvidando da palavra do anjo Gabriel, vai olhar para ele e vai dizer assim, como eu vou saber disto? E Gabriel vai olhar e vai responder: por conta de tuas dúvidas e de não acreditar em minhas palavras, você ficará mudo. E Zacarias, ele fica 9 meses mudo até Isabel conceder o filho, dar a luz ao filho deles. E eu não quero falar dessa parte, mas daqui já sai um conselho para nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim, peça, porém, com fé e em nada duvidando, porque aquele que pede duvidando é comparado às ondas do mar, que o vento vem e leva de um lado para o outro. Hebreus, capítulo 11, vai dizer assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Ou seja, quando você pedir algo a Deus, não duvide, porque isso pode trazer consequências pesadas para a sua vida. Logo após essa visão, ele sai do templo e ele fica mudo, instantâneo. E o povo fica maravilhado com o tempo que ele ficou lá dentro. Só que quando ele saiu, ele não pôde falar nada para ninguém, a não ser falar por mímicas. E o povo vai entender que ele não pode falar porque ele tinha recebido uma visão da parte de Deus. E a Bíblia vai falar que quando Isabel fica grávida, ela fica 6 meses escondendo a gravidez dela. Logo após, o anjo Gabriel vai se aparecer para Maria, que era a esposa ou mulher de José. E fala a Bíblia que ela era uma mulher virgem. E ele também vai falar para ela que ela dará luz para um homem que iria fazer a mudança no mundo, que seria o próprio Filho de Deus. Ou seja, mulher de José, Maria, era virgem. E a mulher de Zacarias, que o nome era Isabel, ela era estéril. Para quem Deus dá João Batista para dar a luz? Uma mulher que é estéril. Mãe de João Batista é Isabel e mãe de Jesus é Maria. Ou seja, Deus dá um propósito grandioso. Um que abriu o caminho, a voz que clama no deserto, e a outra que deu a luz para simplesmente o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, que veio na terra, se fez de miserável para nos dar o direito de chamar Deus de Pai, que nos fez se aproximar de Deus segundo o seu sacrifício. João Batista, sendo um homem que teve o espírito de Elias para levar a palavra de Deus para o povo se arrepender. Jesus, que segundo as suas palavras
nos deu o direito, em Marcos capítulo 6, versículo 16, que em nome de Jesus nós expulsaremos demônios, curaremos enfermos, falaremos em novas línguas. Ou seja, Deus coloca duas pessoas importantes no mundo para duas pessoas que eram improváveis de dar à luz. Uma virgem e uma estéril. Aprende uma coisa: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Tem pessoas que se acham os sabichão, que acham que sabe de tudo, mas Deus não está com eles. A própria Bíblia, Jesus vai olhar para os sacerdotes, para os fariseus na época e vai falar assim, ó: vocês estão perfeitos por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. A Bíblia vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ou seja, de uma estéril saiu João Batista, um ser humano que simplesmente, através dele, começou o batismo nas águas. E de uma mulher que era virgem, que veio um ser, que através dele nós fomos salvos, purificados, limpos, e através deles a gente faz coisas extraordinárias, que salvou o mundo, o próprio Filho de Deus. Entenda algo: Deus não chama pessoas que acham que é melhor para fazer aquele cargo. Já percebeu isso? Que tem gente que fala assim, ó: eu sou brabo jogando bola, e é o que não sabe jogar bola. Aquele cara que vem com a chuteira bonita, vem com a meia bonita, um conjunto, fala: eu jogo bola pra caramba, eu esculacho. Aí tu chama ele pra jogar bola no teu time, tu vai ver o pior: uma pose de um jogador profissional que não joga nada. Já viu aqueles que falam assim, ó: sério? Fala sério, porque eu falo, mas eu falo zoando, eu falo que eu sou cantor, que eu canto muito. Eu falo assim, mano, eu canto pra caramba, é maluco. Aí as minhas primas, que elas cantam pra caramba mesmo, tem um vozeirão maravilhoso, que o sangue de Jesus, Deus só mirou ali nelas e deixou a minha voz, parece até a voz de galinha, mano, pelo amor de Deus, mas acertou nelas. E aí eu fico brincando, eu falo assim, ó: eu canto igual a elas, pô, tá maluco, eu canto pra caramba. Só que só o sangue de Jesus na minha vida. Só que tem pessoas que falam sérias, falam: eu canto muito, e quando vai cantar, meu irmão, tu sai rindo da pessoa. Porque tem gente que gosta de se aparecer sendo algo que não é de fato. Então pode ver que Deus só chama quem se sente desprezado. Deus só chama quem fala assim, ó: cara, eu acho que eu nasci, não sei pra quê, mano, porque eu tô aqui fazendo nada, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que Deus tem pra minha vida. E pode ver, os maiores grandes homens da Bíblia são os que mais falaram que não tinha jeito pra eles. Moisés, o homem que todo mundo conhece, não tem ninguém que não conhece a história de Moisés, gente. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele falou assim: Senhor, eu não sei falar, envia outro no meu lugar. Elias, que acabamos de ler, que Elias está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pode ler em Lucas capítulo 1. Vai falar que João Batista iria ter o espírito de Elias. Ou seja, um homem importante da Bíblia, aonde em 30 palavras Deus respondeu ele com fogo. Aonde um homem, ele guerreou, ele ficou ali, ó, frente a frente, tete a tete, com 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Ou seja, um homem que enfrentou todo mundo por Deus, que era zombador. Ele zombava do povo, que enquanto os profetas estavam lá se cortando a própria pele, falando: Deus de Baal nos responde, ele estava gritando assim, ó: fala mais alto, que talvez Baal está ocupado. Aliás, ele é Deus, né? Ou talvez ele está dormindo, ou viajando, ou cuidando de outras vidas. Ou seja, uma pessoa que zombava das pessoas, dos profetas. Aí agora
A Bíblia fala que ele está debaixo de um pé de zimbro e vai falar assim, ó, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Me leva logo, que eu não sou melhor que eles. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que mais se humilhou, acho, na Bíblia. Eu não posso ter essa certeza. Mas, irmão, cria em mim um coração puro. Restitui em mim a alegria da salvação. Ou seja, se ele está pedindo para Deus devolver a alegria da salvação, é porque ele estava se sentindo perdido. Ele tinha sentido que perdeu a salvação. Então você pode ver, as pessoas que Deus mais levantou com um nome grande são os que mais se sentiram fora do chamado, que não é digno. Aprenda isso. Quem tem chamado por Deus não se sente capacitado para vivenciar o chamado que Deus tem na vida dele. Aqueles que se sentem alguém, Deus não tem chamado. Porque a Bíblia fala que Deus não é com os que acham. Deus é com aqueles que acham que não são ninguém. Eu não tô aqui agora falando para você ficar se sentindo o pó da rabiola, falando que eu não sou ninguém, eu não sou nada, meu Deus, eu não sei o que. Não, reconheça quem você é, mas reconheça em Deus. É por isso que eu falo muito, e não é abusando da misericórdia, é reconhecendo quem eu sou, reconhecendo que se eu dar uma brecha para minha carne, meu irmão, tô lascado. Que eu sou uma pessoa difícil de se lidar, sou uma pessoa orgulhosa, sanguínea, põe sanguíneo nisso. Então, eu reconheço que eu não sou inteligente, que eu sou ruim na escola, eu não gravo nada. Então, por isso que quando eu falo versículos na mente, que tem vídeos, que eu vou falando aqui e a palavra de Deus é como se fosse um leque. Tu vai falando, vai vindo várias coisas na sua mente. Então, quando eu falo aqui, quando eu falo assim, ó, é graças a Deus, glória a Deus, é porque eu reconheço quem eu sou. Eu não gravo nada. Então, entenda isso. Você que se sente um ninguém, você fala assim, oh, caraca, parece que eu sou a ovelha negra da minha família, parece que eu não nasci para ser ninguém. Você que as pessoas não dão nada por você, que fala assim, ó, sai de perto dele, hein, que ele é má influência. Irmão, experiência minha. E eu era uma pessoa tentada fora da presença de Deus. Era mesmo. Dava muito trabalho para minha mãe. Comecei a beber com 15 anos ou 14, se eu não me lembro. Eu ia sexta-feira à noite, 7 horas, saía de casa e voltava sábado de manhã, de tarde, bêbado ainda. Então eu era uma pessoa complicada. Aí eu escutei um tempo atrás, quando eu entrei para a igreja de Sujá, que a minha tia, Michele, a mulher que salvou a minha vida para Jesus, e eu sou grato a ela, por ser um canal de bênção em minha vida, ela me falou que várias pessoas chegavam até ela e falavam assim, ó, Michele, tira o Cauã é meu primo, tira o Cauã de perto do Xande, porque ele é uma pessoa que é má influência, ele vai levar o Cauã para um lado errado da vida, ele vai fazer o Cauã começar a beber, não sei o que. Falava isso pra minha tia. Só que, quando eu aceitei a Jesus, as mesmas pessoas que falaram que eu era má influência, começaram a falar assim pro próprio Cauã, ficavam falando assim, ó. Cauã, tu tem que ser como seu primo, pô. Não, olha o seu primo, pega o seu primo como referência, olha só isso, tá pregando, tendo oportunidade, tá não sei o que, tá servindo a Deus, tá fazendo as coisas corretas. Quem eram as pessoas que estavam falando pro Cauã se aproximar de mim? Eram as mesmas que falaram para ele se afastar. Entende uma coisa, a gente sem Deus é excluído, agora a gente com Deus é inspiração. Então entenda isso. Você não foi chamado para ser a ovelha negra. Você foi chamado para recolher essas ovelhas perdidas. Quem se acha algo não é digno do chamado. Agora, quem se humilha diante de Deus, aí você reconhece quem ele é em Deus. Aquele que ser humilhado pelos outros,
Lê o versículo direito. Aquele que se humilhar. Quem se humilha sou eu, não é os outros. Então aprenda a se humilhar em Deus. Quer ser grande em Deus? Seja servo. O próprio Jesus vai falar isso. Aquele que é grande no céu é servo. O último é o primeiro. E o primeiro é o último. O próprio Jesus veio na terra para servir. Ele podendo ser servido, porque ele era o próprio Deus, o próprio Senhor. Ele vai nos ensinar que o maior é o que serve, e ele fala isso. E ele veio para mostrar, não apenas falar. Tiago capítulo 2 vai dizer assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, e sendo achado em forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de servo. Por isso que quando ele veio aqui na terra, ele serviu para nos mostrar que o maior é o que serve. Jesus, certa feita, chamou seus discípulos e começou a jogar óleo em seus pés, água em seus pés, porque ele falou assim, para vocês ter comigo um chamado, para vocês participar do meu ministério, vocês têm que passar por isso aqui. Pedro vai olhar para Jesus e vai falar assim, Senhor, não faz isso comigo não. E Jesus vai olhar e vai falar assim, Pedro, se eu não fizer isso, tu não terá parte comigo. E Pedro vai olhar, Pedro, ou é 880, vai falar assim, então me molha todo. Aí Jesus vai e só molha o pezinho dele. Ou seja, quer ser grande? Quer ser uma pessoa grande em Deus? Quer receber honra de Deus? Quer receber seu galardão no céu? Sirva. Tem gente que quer ser rei como Davi, mas não quer servir como Davi. Quer ser rei? Sirva. Quer ser grande? Sirva. Aprenda a servir. Se o seu Senhor, Jesus Cristo, serviu, quem é você para apenas ser servido?